Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar hoje em Direitos Humanos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bora lá estudar mais um pouquinho sobre direitos humanos, vamos falar das noções gerais, conceitos e uma comparação da Declaração Universal dos Direitos Humanos com a Constituição da República. Olha lá! Declaração Universal dos Direitos Humanos é fruto do mundo pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, 1945, né? A gente viu na nossa primeira aula sobre direitos humanos, na nossa introdução, que os direitos humanos eles assumem uma função extremamente importante e relevante no universo jurídico internacional a partir do pós-guerra. E essa relevância jurídica diz respeito ao caráter impositivo que essas normas passam a ter. Não são impositivas como uma lei no Brasil mas ela não passa mais a ser uma regra ignorada ou observada de forma acessória, digamos assim. Ela passa a ter status de norma principal, de norma que merece atenção, de norma que deve ser obedecida, porque ela tem uma finalidade simples, promoção dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem essa grande finalidade, promover o ser humano como ser humano e não como raça, e não direcionar isso para determinados grupos do planeta, não, para todas as pessoas do planeta. Em 1945, os direitos humanos passam a ter valor jurídico, universal maior. Por isso que o pós-guerra foi importante, para agregar um valor jurídico a essas normas, essas declarações, esses tratados, essas convenções, essas cartas, e proporcionar a elas uma observância quase que obrigatória, né? Direitos humanos passou a ser ramo autônomo do direito internacional público, dos direitos internacionais públicos, né? Uma das maiores contribuições para essa autonomia foi a Carta das Nações Unidas de 1945 e posteriormente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Espera aí, vamos colocar um D aqui, né? Porque não é um S. Deixa eu cabeça arrumar aqui. Não é SUD. É D-U-D-H. Pronto. Agora sim, né? Cadê? Cadê? Ah, cadê? Aê! E posteriormente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que primeiro a Carta das Nações Unidas e depois a Declaração? Porque a Carta foi quem criou a ONU e na sequência, 2 anos depois, nós tivemos a Declaração dos Direitos Humanos, tá? Os problemas internos dos estados e as suas relações com o seu povo assumem relevância internacional respeitada a soberania, que foi aquilo que nós discutimos sobre soberania, que não é mais um conceito absoluto, uma garantia totalmente absoluta dos estados, e que agora a ONU passa, digamos assim, a ser o grande órgão policial de todas essas relações. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada na Resolução 217 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em dezembro de 1948. Então não são 2 anos, como eu tinha dito, são 3 anos, né? Assinada pelo Brasil na mesma data. Desde do seu advento, em 10 de dezembro de 1948, o Brasil é signatário dessa norma. Ou seja, concorda com essa norma, assinou essa norma para cumprir a norma. Sua base principiológica está na dignidade da pessoa humana como valor principal. Muito se fala em dignidade humana na Constituição da República e no direito constitucional brasileiro e também no direito penal. Isso é pura influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que boa parte das suas regras, dos seus dispositivos, tem como base principiológica a dignidade da pessoa humana. Ela trata dos direitos iguais, ela trata de direitos iguais e inalienáveis, repudia o desprezo pelos direitos humanos. Muita gente critica direitos humanos, né? Pensa, só preso tem direitos humanos, né? Na hora que um policial é morto, não tem o pessoal dos direitos humanos para vir aqui dar amparo para a família e tal. Essa é uma visão, digamos assim, ignorante a respeito dos direitos humanos. E quando eu falo ignorante é porque falta informação. Sim, falta informação. Ser ignorante é ser uma pessoa desprovida de informação, não é um xingamento. Quando as pessoas falam em direitos humanos dos bandidos, é uma fala tendenciosa e preconceituosa de entender que só bandido tem direito humano. Não, direitos humanos são para todas as pessoas, independente do que elas fazem.
É para o policial e é para o bandido, é para o político corrupto, vagabundo, e para o cidadão eleitor. É isso mesmo, corrupto é vagabundo. Não tem outra palavra para descrever, não. Tá? Então, direitos humanos são para eles também. Eu não posso chegar para um político que desviou merenda escolar e cortar a cabeça dele. Por quê? Porque ele é um ser humano. Não, Rodrigo, mas ele, por causa dele, milhares de crianças morrendo de fome. Tudo bem. Não está tudo bem, porque isso não está certo, né? Mas isso não me dá o direito de ir lá e cortar a cabeça dele, porque eu sou uma pessoa civilizada e vivo num país que quer ser, ou se acha, civilizado. Então, quando a gente fala de direitos humanos, eu não posso permitir, por exemplo, o desprezo por ele. E nem posso dividir os destinatários de direitos humanos. Essas pessoas são destinatárias, essas não são. Isso não existe. Então eu não tenho direitos humanos universais. E uma das características dele é a universalidade, atinge a todas as pessoas. Então quando você escutar sobre direitos humanos do bandido, cadê a galera dos direitos humanos, perceba, não precisa nem se manifestar, mas perceba que ali existe uma fala preconceituosa, tendenciosa, que não sabe construir, que não sabe criticar construtivamente e positivamente para achar uma solução para a questão da criminalidade no Brasil, aí prefere atacar esse tipo de norma. Os direitos humanos não merecem esse tipo de situação e eu nem posso ignorá-los como se fosse uma norma para bandidos, porque ela não é para bandido, ela é para todo ser humano e ela é muito aplicada na questão humanitária. O que é isso, questão humanitária? Nós estamos falando de pessoas que são atingidas por guerras, civis inocentes que não tem nada a ver com a guerra de dois países e dois governantes ensandecidos. Essas pessoas merecem atenção. Mas também estou falando daquela criancinha que está na beira da rua sem comer, sem beber, sem teto, sem escola, sem alimentação. Né? Estou falando de direitos humanos. E também estou falando do político corrupto vagabundo, que desviou merenda escolar, que matou milhares de pessoas porque ele desviou dinheiro da saúde. Ele também tem direito a se defender no processo em que ele vai ser acusado, processado e, se tudo der certo, condenado com rigor. Com rigor, exemplar, tem que ser assim, não pode ser diferente. Infelizmente, o Brasil vive uma situação muitíssimo delicada no que diz respeito às questões de tratamento dos direitos humanos. Muita gente acha que direitos humanos não merecem respeito algum. São pessoas completamente equivocadas, infelizmente. Uma das diretrizes da Declaração Universal dos Direitos Humanos é justamente a proteção dos direitos humanos pelos Estados como obrigação. Não é do com H, é D-U-D-H, né? Vamos arrumar aqui também. D-U-D-H. Seu material já está indo todo corretinho, porque o cabeça corrige aqui no ato, não deixa passar, porque depois eu esqueço, um abraço pro gaiteiro, né? Aí não tem correção e seu material vai errado. Aqui não vai errado, não. Beleza? Então, olha só, uma das diretrizes da Declaração Universal dos Direitos Humanos é justamente a proteção dos próprios direitos humanos e a obrigação dos estados signatários, como no caso do Brasil, de tutelar essa norma. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e a soberania dos estados, esse é um ponto extremamente delicado, que a gente já conversou um pouco na aula passada e vai conversar mais um pouco agora. Né? Há uma previsão expressa da ONU de que será respeitada a jurisdição interna de cada estado para assuntos essencialmente internos. Mas veja só, para assuntos essencialmente internos. A corrupção no Brasil é um assunto essencialmente interno? Não, não é mais, né? A corrupção no Brasil não respeita fronteiras. Até porque o Brasil é o conceito de corrupção infinita. Pensou em corrupção infinita, existe um conceito, Brasil. Delicado isso, né? Então nós não temos um problema essencialmente interno, mas nós temos problemas de caráter essencialmente interno, vinculados a direitos humanos, mas são essencialmente internos. Por exemplo, a falha dos serviços públicos de saúde brasileiros, isso é essencialmente interno. A falha de segurança pública no Brasil, essencialmente interno. A falha no sistema de ensino brasileiro, que alguns chamam de educação, mas eu acredito que nós não podemos chamar de educação que nós ofertamos para as nossas crianças, jovens e adultos. Isso não é educação, tem outro nome. Né? Essas falhas nesses serviços públicos, digamos assim, são essencialmente internas. A corrupção não, ela já transgrediu barreiras. E o dia que o Brasil entrar numa guerra civil por conta do volume de corrupção que nós temos,
também isso vai extrapolar as barreiras do país, isso vai ser um problema internacional. A corrupção já é um problema internacional porque incomoda muitos países e principalmente investidores de outros países que colocam seu dinheiro aqui no país. Então, a gente pode pensar nos direitos humanos para interferir na corrupção, mas não para interferir, por exemplo, na falha dos serviços de saúde. Por que não? Porque na falha dos serviços de saúde nós temos mecanismos internos para a solução desses problemas. Ah, mas não usamos. Bom, se nós não usamos, aí existe uma omissão estatal. E essa omissão estatal pode ser penalizada internamente ou externamente. Como externamente? Organização dos Estados Americanos, ainda não é pela ONU, não é pela ONU. Então, a ideia de respeito da soberania ela é extremamente vinculada à atuação da ONU e à da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não desrespeitaremos os estados e a sua soberania, mas o conceito de soberania foi flexibilizado. Todo e qualquer ato atentatório aos direitos humanos e que ele não seja essencialmente interno, ou seja, ele extrapole os limites territoriais, os limites políticos daquele país, nós podemos pensar na aplicação de direitos humanos, sim. Visa permitir que os estados resolvam seus problemas de forma adequada. Agora, quando eu tenho omissão do estado, aí é outro papo, aí eu posso chamar a OEA para tentar resolver, né? Trata-se de princípio da não ingerência ou da não intervenção, que foi o que a gente conversou agora há pouco, na aula anterior, né? A ONU tem limites de atuação. E quando ela percebe que há uma condição para a solução de um conflito interno, ela não se mete. Agora, quando ela percebe que não há condição de solução para o conflito interno, ela se prepara para interferir. Mas não é em qualquer estado. Na Coreia do Norte, por exemplo, ela não consegue interferir. Finalidade: impedir que estados mais fortes interfiram e subjuguem estados mais fracos. Isso aqui parece utopia, né? Porque se a gente for pensar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Rússia, né? A gente percebe que são países, na China, a gente percebe que são países que interferem diretamente na soberania de outros países e subjugam os países, né? Os Estados Unidos são especialistas em fazer isso. Eles são extremamente poderosos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista industrial e bélico. Então eles interferem na vida de todo mundo, não tem conversa. E aí só interferem menos na vida de alguns países que têm tanto poder de fogo e financeiro quanto eles, como a Inglaterra. A Rússia tem um poder de fogo equiparado, se não superior ao dos Estados Unidos. Então a ONU aparece para impedir que de forma mais abusiva estados se prevaleçam sobre outros porque são mais poderosos, né? É mais ou menos aquele lance da escola, né? Que o menino maior da turma lá dava porrada em todo mundo, né? E aí a escola tinha que interferir. Por quê? Porque o mais forte estava se sobrepondo ao mais fraquinho. Isso aí é covardia. A gente aprende isso na escola, né? Eu aprendi isso levando tapa na cara. Faz parte da vida, né? Apanhava, mas também batia muito, né? Porque com 1,80 m, já era grandão desde pequeno, eu acabava me defendendo. E aí quando eu me defendia era um Deus nos acuda, porque eu batia em todo mundo. Perdi o controle. Aí tinha que vir alguém para me controlar. Não foi à toa que eu fui expulso de escola. Ô cabeça, você foi expulso de escola? Fui expulso de escola. Fui expulso de escola, fui convidado a me retirar de outras. Não era gente, minha mãe sofreu demais, né? Tadinha da dona Neuza, né? Mas vamos lá. A ONU quer fazer o papel do quê? Da escola, do pai, da mãe, falou, pô, vocês não podem se matar aí, não é certo isso, né? A ideia da não intervenção perceba que o raciocínio e a lógica aplicada pela ONU em relação a estados é um raciocínio lógico e uma atividade aplicada na vida em sociedade, né? Existem instituições públicas que não permitem que pessoas interfiram na autodeterminação de outras pessoas, né? Eu não posso interferir na casa do meu vizinho, a não ser que seja para prestar socorro, tem uma regra constitucional que me impede de fazer isso. Eu não posso agredir uma pessoa menos favorecida ou mais favorecida de uma compleição. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor, grande professor top de linha aqui do LAC Concurso? Aliás, aqui no LAC Concurso nós só temos professores top de linha. Quer assistir o final dessa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso super curso básico
da Polícia Civil de Santa Catarina 2017. Convido vocês a acessar laconcurso.com.br. Nós temos esse curso. Só professor top de linha. Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$18. É o melhor custo-benefício do mercado. Você pode se matricular sem medo de ser feliz. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aí no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.